Que a graça do Senhor Jesus e a paz que excede todo entendimento seja com todos aqui e com aqueles também que estão em casa, né, cultuando conosco. Hoje, um culto muito especial. Obrigado, querido. Embaixadores aqui, firmes aqui, né? Obrigado, querido. Hoje, um culto muito especial, dirigido pelos embaixadores do Rei, né? Onde daqui a pouco serão entregues certificados de reconhecimento, né? De postos dentro dessa honrosa organização, uma organização genuinamente batista, né? E essa organização aqui, os embaixadores, né, eu peguei alguns dados aqui, estão completando, tem 42 anos, aí em setembro vão fazer 43 anos. Então, eu creio que muitos já passaram por essa embaixada, né, aprendendo acerca do Evangelho e a missão dos embaixadores, né? De forma resumida, antes de entrarmos propriamente no tema, queridos, eu gostaria de trazer algumas informações, né? Os embaixadores, eles tiveram a atividade iniciada no sul dos Estados Unidos, isso em 1908. Então, eles estão com 104 anos lá, já com esse trabalho. Aqui no Brasil, foi organizado o trabalho com os embaixadores em 1948, e já está com 74 anos aqui no Brasil. E o curioso que eu pesquisei é que os embaixadores, lá no início, contavam com o incentivo e o apoio da União Feminina Missionária. Então, eles começaram tendo o apoio da União Feminina Missionária. Depois, a JUERP passou a apoiar os embaixadores e, por último, os Homens Batistas do Brasil, que estão agora apoiando esse trabalho. Eu conversei com o líder da embaixada, que, assim, ele falou também que ele também não. Assim como ele, eu não tive o privilégio de passar pela embaixada. A igreja em que eu era membro não tinha embaixada, mas eu conheci algumas que tinham embaixada. E eu tinha aquela inveja santa, né, de poder ver o desenvolvimento daqueles garotos, né, trabalhando na obra do Senhor e aprendendo sobre missões. Eu ficava assim muito ansioso em ter em minha igreja a embaixada. Mas aí, aprove Deus, né, só depois de ir ao seminário e pastorear uma igreja, poder, então, ter até meu nome lembrado lá na embaixada, né? E eu fiquei muito feliz com isso, e sou um incentivador desse trabalho, porque eu entendo que é o futuro da igreja, trabalhar nessas organizações, e esses meninos, assim como hoje, eles trabalham muito na igreja, em outras áreas da igreja, na música, em todas as áreas que a igreja propõe. E isso é muito importante, ensinar esses meninos e colocar neles um coração de missionário, que, com certeza, é a ênfase da embaixada, como foi falado aqui. Bem, para não fugir muito daquilo que né, essa noite, que, em primeiro lugar, é um culto a Deus, mas também de reconhecimento, né, pelo esforço de cada um, eu gostaria de falar sobre o tema Somos Todos Embaixadores. E aí, não só para vocês, né, mas para toda a igreja aqui reunida, toda a igreja, sem exceção de pessoas. Somos todos embaixadores. Vamos falar isso? Somos todos embaixadores. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, é o versículo que é usado pelos embaixadores, né? E eu quero poder falar sobre esse versículo aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo,
como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém, queridos? Amém. De todos os títulos que o apóstolo Paulo dá aos cristãos, talvez não haja mais honroso título do que embaixadores de Cristo. O apóstolo Paulo, ele acertou muito em chamar os cristãos e se considerar embaixador de Cristo. O embaixador, em nossos dias, refere-se a um funcionário diplomático do mais alto nível, encarregado de chefiar uma missão de seu país, nosso país, em outro país, e representar o seu país de origem. Esse embaixador, ele tem o poder de celebrar acordos, assinar tratados, gozar de uma série de privilégios. Até o carro do embaixador em outro país não pode ser parado, não pode ser multado, eles têm livre acesso. É, sim, um cargo muito importante que um homem recebe para representar o seu país em outras terras, em outro país. E eu quero chamar atenção para isso, porque tem direitos e tem deveres. Quando ele está mandado pelo seu país em outro país, ele tem direitos e continua a ter direitos e deveres também. Mas o contexto que o apóstolo Paulo escreve aqui na carta aos Coríntios, no capítulo, sobretudo nesse versículo, o contexto aqui, o apóstolo nos leva à época do Império Romano, que era dividido em províncias. Era essa ênfase e era exatamente o que o apóstolo Paulo tinha em mente para poder mostrar o trabalho de um embaixador naquela época. Havia as províncias de Roma, que chamavam-se senatoriais, e as províncias imperiais. As províncias senatoriais eram pacíficas, lugares pacificados por Roma, não havia guerra, não havia nenhuma rebelião. E havia, então, um tratado. E havia, então, uma obediência a Roma. Então, nessas províncias senatoriais, havia paz, havia tranquilidade, mas, já nas províncias imperiais, isso não acontecia. Muitas vezes ali existiam rebeldes, pessoas que eram insubordinadas, e então havia de ter um embaixador para poder então pacificar aquele lugar, reconciliar aqueles homens para que não estivessem em guerra contra Roma. Então é nesse contexto que o apóstolo Paulo fala que nós somos embaixadores. Embaixadores para momentos difíceis. Embaixadores em lugares hostis. Para que, então, a presença do embaixador pudesse haver, então, uma conciliação, uma reconciliação com o objetivo daquele outro país. E, no nosso caso, a reconciliação do homem para com Deus. Porque, na verdade, a nossa pátria não é aqui. Nós somos cidadãos dos céus. A nossa presença aqui, como embaixador, e aí nessa
abordagem do apóstolo Paulo, é exatamente para trazer paz, trazer reconciliação do homem para com Deus. O primeiro passo, Deus, ele fez. Ele mandou Jesus, o próprio Deus, morrer em nosso lugar. Então, ele deu o primeiro passo. Na cruz, todos os pecados, então, estão perdoados. Mas é necessário um outro passo. O passo da humanidade aceitar esse sacrifício da cruz. Então, por isso que eu iniciei dizendo de que essa palavra embaixador é exatamente a palavra não só para a organização, mas para cada um de nós, que somos agentes de Cristo, para que o mundo possa se reconciliar com Cristo, assim como nós nos reconciliamos também. Amém, queridos? O apóstolo, ele usa essa comparação e diz que somos de Cristo, embaixadores de Cristo. Nós estamos, queridos, diante de um mundo rebelde, convivendo com situações difíceis, onde as pessoas se afastam de Deus, não querem ouvir do Senhor, estão totalmente perdidos, no pecado. E nessa semana nós assistimos, coisas assim terríveis. Por exemplo, de uma menina que morreu lá na Marquês de Sapucaí, no Sambódromo. Parece que essa notícia não trouxe sensibilidade a ninguém. O samba continuou. As escolas continuaram, estão celebrando uma vitória. E parece que a vida ali não teve valor nenhum. Eu fiquei muito triste, porque, olhando a reportagem, a mãe, ela disse, olha, se fosse a filha do prefeito, ela fez uma indagação, se fosse a filha do prefeito, será que ele ia dar continuidade ao show ou ele ia mandar parar tudo? Eu fiquei muito triste ouvindo isso, porque é a banalização da vida. Muito pouco se falou nas reportagens sobre isso, a perda de uma menina, me parece que de 11 anos, 11 anos. Estava ali e alguém até indagou o que uma menina de 11 anos estava fazendo no Sambódromo. Ora, estava com os parentes. Os filhos seguem os passos dos pais. Ela poderia estar na igreja se estivesse no culto. Mas nesse mundo conturbado, queridos, mundo onde o pecado impera, nós temos uma posição dada por Deus, e nós não podemos perder essa visão de que nós somos embaixadores. A pergunta é, as pessoas estão olhando para nós, estão vendo alguma diferença? Estão olhando para nós, estão vendo de que nós não somos desse mundo, no sentido de que nós temos uma vida diferente, de paz, de alegria. Temos a presença de Cristo, que faz com que as pessoas possam querer saber a razão da nossa fé. Ainda dentro dessa semana, e aí também falando sobre o carnaval, eu ouvi falar de que uma escola de samba, me parece que aconteceu, eu não depois não ouvi mais falar, enfim, não me preocupei. Ela fez um samba que era uma invocação de demônios para o Brasil, abrindo portas para que os demônios pudessem chegar no Brasil. Uma invocação a todos os demônios. E as pessoas vestidas e clamando pela presença de demônios no Brasil. Meus queridos, o que nós não precisamos é demônios mais no Brasil. A situação está muito difícil. E nesse mesmo momento, por outro lado, em que a escola estava invocando demônios para o Brasil, um grupo de pastores estava em Brasília invocando ao Senhor, a Deus, que possa sarar a nossa terra. Como embaixadores, eles estavam lá,
enquanto um grupo aqui estava invocando demônios sobre o nosso país. Nós somos todos embaixadores, queridos, porque, em primeiro lugar, somos convocados para uma missão. Todos somos embaixadores porque somos convocados para uma missão. Veja em João capítulo 20, versículo 21. É conhecido, mas é importante. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Assim como Jesus foi enviado, ele está dizendo isso. Eu vos envio a vós. Somos embaixadores porque temos uma missão de continuar esse legado do Evangelho de Cristo, de falar das verdades em todo o tempo. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. Esquecemos de que essa palavra não foi só para os discípulos, foi para a igreja, para todos nós. No século XXI, continuar como embaixadores de Cristo, falando do Evangelho e vivendo o Evangelho, para que haja reconciliação na nossa família, dos nossos vizinhos, e em todo o mundo possam ouvir que Jesus Cristo é a esperança. Marcos capítulo 15, versículo, Marcos 16, 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. São versículos básicos que a gente passa, já ouviu várias vezes, mas é uma ordenança do Senhor para nós. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Somos embaixadores, querido, porque somos convocados para uma missão. Precisamos continuar a fazer. Não podemos nos cansar, não podemos parar, ou até nos cansarmos, mas não parar de falar do Evangelho de Cristo em tempo e fora de tempo, como diz a palavra. Temos a missão, queridos, de viver e pregar o Evangelho, ser porta-voz da mensagem real que Deus quer reconciliar o homem com Ele. Veja no versículo em que nós lemos aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, a parte B do versículo diz, como se Deus por nós rogasse. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Na versão NVI diz, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. É por nós, queridos. Como embaixadores, será por nós que o Evangelho será pregado. Os anjos desejavam fazer isso, mas foi-nos dado essa missão. Então, somos embaixadores porque somos convocados para uma missão. A pergunta é, embaixadores, todos nós como embaixadores, temos cumprido essa missão dada individualmente, coletivamente como igreja? Temos cumprido essa missão? Em segundo lugar, somos todos embaixadores porque foi-nos dado a autoridade do rei e do seu reino. Eu vou repetir. Porque foi-nos dado a autoridade do rei e do seu reino. Do rei, Jesus,
e do seu reino como igreja, porque vivemos no momento da igreja militante, queridos. A igreja que irá trabalhar. A igreja que, é claro, tem dentro do seu propósito se reunir, como estamos aqui, para glorificar a Deus, sim, nos alegrarmos na presença do Senhor, mas tem na sua missão pregar o Evangelho em todo o tempo. Isso é a obra de um verdadeiro embaixador que está autorizado pelo Rei Jesus, legitimado pela igreja que ele deixou, a sua noiva, para pregar o Evangelho. Mateus capítulo 28, versículo 18, também muito conhecido. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. E no versículo 19, a parte A, só aquele pequenininho. Portanto, ide. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Vocês precisam ir. E indo, preguem o Evangelho. Como embaixadores, temos então essa autoridade do rei e do seu reino para pregar o Evangelho, para continuar a fazer a obra daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis virtude, ou traduções, poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder, virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. E aí nós estamos aqui falando logo no início de Atos, e depois então tem aquele momento maravilhoso da igreja, o dia de Pentecostes, em que é a chegada do Espírito Santo que permanece na igreja e que todos nós temos que nos encher desse Espírito Santo de Deus para, com alegria e determinação, fazermos então esse trabalho de um embaixador, porque essa autoridade, ela foi nos dada. Então, essa autoridade está sobre a igreja, em nome de Jesus, para pregar o Evangelho e fazer, então, com que muitas pessoas possam se reconciliar com a palavra, com o Senhor, voltar e muitos conhecerem e se converterem e se batizarem e passarem, então, a fazer parte da igreja militante, essa igreja que nós estamos reunidas, essa igreja que está aqui, mas a igreja que está em outro lugar, outras pessoas em todo o mundo, pregando o Evangelho e fazendo, então, o papel de um grande embaixador. No versículo de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, só esse versículo, a parte C, diz assim: rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É Cristo que dá a autoridade. É Cristo, então, pelo Espírito Santo, que vai dar o convencimento pela palavra que você vai falar. E diz a palavra que mesmo que você não tenha palavras, o Senhor vai colocar palavras e você vai trazer, então, uma palavra de salvação para quem está precisando. É Cristo, é da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Foi-nos dado a autoridade do Rei e do seu reino, e por isso somos todos embaixadores.
Amém, queridos? Em terceiro lugar, somos todos embaixadores, porque somos representantes do Rei neste mundo. Somos todos embaixadores, porque somos representantes do Rei neste mundo. Ainda no versículo, a parte A do versículo diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. É uma afirmação. Somos embaixadores da parte de Cristo, somos representantes do Rei neste mundo. E aí, lembrando de deveres e direitos que eu falei lá no início do embaixador, Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O embaixador tem muitos direitos e há muitas coisas boas que chegam àqueles que são embaixadores. Mas há deveres. O dever de resplandecer de uma forma em que os homens possam ver as boas obras e eles possam glorificar a Deus que está nos céus. Embaixadores, temos brilhado a luz de Cristo em nossas vidas? Embaixadores, temos brilhado a luz de Cristo em nossa vida? Irmãos, muitas vezes nós ficamos tristes com alguns maus testemunhos de pessoas que, na verdade, fazem um desserviço ao Evangelho. Ao invés de ser luz, lança trevas por palavras, comportamento, e afastam mais pessoas de Cristo do que as aproxima de Cristo e da salvação. Como embaixadores, nós precisamos brilhar, porque nós somos representantes de Jesus, o Rei, neste mundo. Como as pessoas estão olhando para nós, como elas olham e quais são os comentários acerca da nossa forma de viver em família, na igreja. Como as pessoas estão olhando para nós? Eu creio que, em algumas situações, as pessoas preferem ter o incrédulo como vizinho do que ter um crente, que muitas vezes bota um louvor tão alto, que incomoda lá dentro da casa da pessoa, mas que tem uma vida tão difícil, tão irregular, que mais afasta as pessoas de Deus do que as aproxima do Senhor. Embaixadores de Cristo não vivem de qualquer maneira. Embaixadores de Cristo que representam Jesus Cristo aqui na terra, zelam pelo nome que é sobre todo nome. Muitas pessoas podem não ter a oportunidade de conhecer a Jesus pela leitura da palavra, da Bíblia, mas elas podem ouvir e ver Jesus através das nossas vidas. E eu termino aqui citando uma frase do grande pregador do século XIX, Moody, D.L. Moody. Se 100 homens, de 100 homens, um
lerá a Bíblia. 99 lerão o cristão. Eu vou repetir. De 100 homens, um lerá a Bíblia. 99 lerão o cristão. Então, como representantes de Cristo, como embaixadores do Rei nessa terra, nós precisamos viver de uma maneira tal em que as pessoas possam ver mudança em nosso comportamento, na nossa palavra, no nosso agir, e que elas possam glorificar a Cristo e possam requerer de nós a razão da nossa fé. A minha oração por esses meninos e a minha oração por todos nós que somos embaixadores, que nós possamos fazer valer o nome que está sobre nós. Nós temos ouvido muito aqui isso, cristãos, cristos, pequenos cristos, que saem daqui do culto e agora vão para casa. Nesse trajeto, você pode pregar o Evangelho pela sua vida e continuar a fazer isso na sua casa também, honrando o nome que você leva e que você diz ser alguém que você confia, alguém que você ama. Eu lembro de uma ilustração, eu queria até que o pastor Tadeu uma vez falou também sobre essa ilustração, e eu ouvi também outros líderes falando de uma ilustração do Alexandre, o grande, grande conquistador, que na história também acabou também por facilitar a entrada do Evangelho naquele mundo, naquela época. Diz que o Alexandre ele era muito zeloso com a forma de se conduzir com o seu exército, e em dado momento ele coloca o exército em revista. Ele foi analisar os soldados que era do seu exército, e ele então começou a perguntar o nome dos soldados, e cada um ia falando o seu nome, se apresentando para Alexandre. Ele então foi ouvindo e, de repente, ele viu um soldado totalmente desajeitado, desarrumado, não estava com uma postura de um soldado que seria desse general. Ele então pergunta: soldado, qual é o seu nome? E ele responde: meu nome é Alexandre. E ele diz: olha, ou muda de vida, ou muda de nome. Ou você muda de vida, ou você muda de nome. Você não pode ser chamado Alexandre. E nós, como cristãos, queridos, apenas como exemplo, nós precisamos valer esse nome que nós temos. Precisamos valer o sacrifício que foi feito por nós. Precisamos sermos embaixadores, sobretudo nesse tempo em que nós estamos vivendo, em que é necessário que os filhos da luz possam resplandecer e trazer outras pessoas ao Evangelho, à salvação. Amém, queridos?